E vem aí mais um DDS do Tomás Prudente. No nosso dia a dia de trabalho, alguns dos maiores perigos são aqueles que a gente nem vê, né? Hoje vamos mergulhar na NR9. É a norma brasileira que nos protege de dois desses perigos bem comuns, a vibração e o calor. Vamos entender juntos como essa regra é muito mais que uma obrigação. Ela é um sistema inteligente de prevenção. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. O que a vibração de uma ferramenta e o calor de um forno industrial têm em comum? À primeira vista parece que nada, certo? Mas, quando o assunto é segurança do trabalho, eles compartilham uma característica fundamental. E a resposta para essa pergunta está na estrutura que gerencia esses dois riscos, a NR9. Tanto vibração quanto calor são riscos físicos, e é essa norma que estabelece as regras do jogo para garantir que ninguém tenha a saúde prejudicada por causa deles. Então tá, mas o que é exatamente a NR9? Bom, ela é a norma que define como avaliar e como controlar a exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Mas o pulo do gato é o seguinte: a NR9 não é um documento que vive isolado. Tudo que ela exige vai alimentar diretamente o que a gente pode chamar de cérebro da segurança da empresa, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGE. A NR9 não é só uma lista de regras, sabe? É um processo, uma coisa contínua. Ela estabelece uma metodologia bem clara para a gente lidar com os riscos. Vamos dar uma olhada em como essa engrenagem toda funciona. O ciclo de gerenciamento é até simples, mas é muito poderoso. Primeiro passo, identificação. Onde é que está o risco? Quais máquinas vibram? Que áreas são quentes? Segundo, a avaliação. Agora é hora de medir. Qual o nível exato de vibração? Qual é a sobrecarga térmica? E por fim, o controle. Com os dados na mão, a empresa precisa agir para eliminar ou, no mínimo, reduzir o risco para um nível seguro. É um ciclo que não para, de proteção contínua. Agora vamos focar no nosso primeiro tema, a vibração. A norma, lá no anexo 1, é bem específica sobre como lidar com essas tremidas e solavancos do dia a dia de trabalho. E aqui é fundamental entender que existem dois tipos principais de vibração. A primeira é a de mãos e braços, ou VMB. Ela vem de ferramentas, tipo britadeiras, lixadeiras, e pode causar problemas bem sérios de circulação e nos nervos. Já a segunda é a vibração de corpo inteiro, a VCI. É aquela que a gente sente em tratores, ônibus ou em plataformas que vibram. O alvo principal dela? A coluna. E agora atenção aqui, porque esses dois conceitos são a alma da norma. Para ficar fácil, vamos pensar num semáforo. O nível de ação é o sinal amarelo. Atingiu esse valor, opa, alerta, é hora de tomar medidas preventivas para evitar que o problema se agrave. Já o limite de exposição, esse é o sinal vermelho. Passou desse valor, a ação tem que ser imediata, corretiva. A atividade simplesmente não pode continuar como está. Parou tudo. E para deixar isso bem concreto, olha só esse número. O limite de exposição para vibração em mãos e braços é de 5 metros por segundo ao quadrado. É um nome técnico, mas o recado é claro. Passou disso, a empresa tem a obrigação de intervir na hora e corrigir o problema. Não tem negociação. Ok, saindo um pouco do mundo das vibrações e entrando literalmente no calor. O anexo 3 da NR9 é o nosso guia para avaliar e controlar a exposição a altas temperaturas, que é um risco físico tão perigoso quanto o outro. Para medir o calor de verdade, não adianta usar um termômetro comum. A norma usa o tal do IBUTG. O nome é complicado, eu sei, mas a ideia por trás é genial. Ele junta os 4 fatores que realmente importam para a sensação de calor do corpo: a temperatura do ar, a umidade, o vento e aquele calor que vem de fontes como o sol ou um forno. Tudo isso vira um número só. É esse número que vai dizer se o ambiente está seguro ou não. Só que o IBGT sozinho não conta a história inteira. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. Pensa bem, o calor afeta uma pessoa de um jeito diferente dependendo do que ela está fazendo, não é? Então, como é que a norma leva isso em conta? A resposta está na taxa metabólica. Basicamente é uma medição de quanta energia o corpo está gastando para fazer uma atividade. Um trabalho leve sentado gasta poucos watts. Agora um trabalho pesado, tipo cavar com uma pá, aí o gasto de energia vai lá para cima. E qual é o ponto? Quanto mais pesada a atividade, mais calor o nosso próprio corpo produz, e isso se soma ao calor do ambiente. E aqui a gente junta as duas coisas. Olha só como a taxa metabólica e o IBTG conversam.
Para uma atividade moderada, o nosso sinal amarelo, o nível de ação, acende quando o IBTG chega a 27,5 graus. Já o sinal vermelho, o limite de exposição, está em 30,2 graus. O ponto principal é, se o trabalho fosse mais pesado, esses limites de temperatura seriam ainda mais baixos. É uma lógica direta para proteger quem está trabalhando. Bom, depois de identificar e medir os riscos, a gente chega na etapa final do ciclo, o controle. Na prática, o que as empresas precisam fazer quando o nível de ação ou o limite de exposição são atingidos? Quando o nível de ação é atingido, a gente entra no modo preventivo. O objetivo aqui é não deixar a situação piorar. Isso quer dizer monitorar a exposição mais de perto, garantir água fresca para o pessoal em locais quentes, orientar todo mundo sobre os riscos e até usar o bom senso, né? Tipo, agendar as tarefas mais pesadas para os horários mais frescos do dia. Agora, se o limite de exposição foi ultrapassado, aí a conversa muda de tom. As medidas são corretivas e são obrigatórias. A gente está falando de mudar o processo de trabalho, talvez trocar uma ferramenta que vibra demais, instalar barreiras de calor ou, em último caso, reduzir o tempo que a pessoa fica exposta àquele risco. A segurança tem que ser restaurada e tem que ser para ontem. No fim das contas, a gente percebe que o espírito da NR9 não é ficar caçando culpado ou aplicando multa. O foco total é na prevenção. É sobre criar um sistema de vigilância, de controle contínuo, para que o ambiente de trabalho seja, e continue sendo, um lugar seguro e saudável para todo mundo. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A NR9 nos força a medir e a controlar riscos que muitas vezes são invisíveis, mas são totalmente reais. A pergunta que fica não é só para as empresas, mas para todos nós. Será que estamos medindo o que realmente importa para garantir um ambiente de trabalho mais seguro? Fica aí a reflexão.